Queridos, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 11, verso de número 28. Mateus 11, verso de número 28. Nós vamos ter uma temática bem interessante hoje, que tem por título: Como Deus age em meio às depressões. Como Deus age em meio às depressões. Diz assim a palavra do Senhor: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Curva sua cabeça, feche seus olhos, não feche a sua Bíblia. Senhor Deus, aqui estamos para te agradecer. Te agradecer pelo teu cuidado, te agradecer pelo teu zelo, te agradecer por tudo que o Senhor é. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por ter nos conduzido até aqui. Muito obrigado por ter nos chamado para podermos ter o privilégio de termos o título de cristãos. Obrigado, Pai, por não sofrermos aqui retaliações veladas, por pregar o teu evangelho, por professar a tua fé, Pai. Tem misericórdia daqueles onde habitam em lugares onde a Bíblia é proibida, onde falar do amor de Cristo é negado. Tem misericórdia deles, Pai. E nos ajuda a descansar cada vez mais em Ti e avançar para o Teu alvo, Pai. Estar cada dia mais com o desejo, criando relacionamento, construindo, Pai, pontes, anunciando o Teu reino até que Ele venha. Obrigado, Pai, mais uma vez por tudo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, como eu havia antes falado, nós vamos estar trabalhando uma temática, ela tem por título: Como Deus age em meio à depressão. Como Deus age em meio às dificuldades. Como Deus age em meio às nossas vidas. Queridos, à luz da Bíblia, nós vamos trabalhar, nós vamos andar, nós vamos ver como Deus ajuda a cada um em meio a uma doença que está sendo chamada do mal do século. Como Deus ajuda em uma situação que tem atormentado a vida de muitas pessoas. Queridos, em 2019, uma revista de grande circulação, ela fez uma pesquisa e ela trouxe uma informação que 86% da população brasileira sofre de algum transtorno mental. 86% da população brasileira, ela sofre de alguma dificuldade na área mental. Ou seja, em meio a 10 pessoas que você conheça, 9 passam por situações como ansiedade, depressão, transtorno de humor bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno opositor desafiador, esquizofrenia ou coisas do tipo. Talvez você pode ser uma delas. Queridos, infelizmente nós vemos de um passado não tão distante que tal situação foi tratada muitas vezes como falta de Deus, como coisa sem sentido, como demônio, falta do que fazer. Uma lavagem de roupa, se tu arrumar uma lavagem de roupa, no instante passa essa tua tristeza. Vai fazer uma faxina, sabe porque você não faz nada?
e você fica dessa forma. Lamentavelmente, nos dias atuais, infelizmente, por vezes ainda vemos isso. E é por isso que precisamos cada dia mais falar sobre saúde mental. E também saber que Deus, Ele não está distante dos tais que sofrem desses transtornos. E é por isso que veremos hoje a forma ou algumas formas de Deus agir em meio à depressão. Há formas de Deus tratar na vida dos seus servos este mal, como eu disse anteriormente, que é chamado do mal do século. Mas talvez surja uma dúvida: mas pastor, e crente tem depressão? Mas pastor, e crente tem depressão? Mas não é só Vitória? Né, pastor Alain? Queridos, tem. E não é de hoje. Crente passa por qualquer situação, como qualquer um ser humano. E não é de hoje. Essa patologia, queridos, ela tem algumas causas que, se conseguirmos identificar, elas irão nos ajudar a tratá-las de maneira prévia. Identificaremos algumas dessas causas na vida de 3 personagens bíblicos e veremos a forma de Deus agir com cada um deles. O primeiro, Elias. O segundo, Jonas. E o terceiro, Jó. Essas pessoas, quando nós vemos os seus relatos na Bíblia, nós conseguimos identificar de maneira clara que aqueles tais estavam passando por um período muito turbulento, por um período muito difícil, e que por meio das suas palavras, a depressão ela estava tão profunda, a ponto de Elias dizer o seguinte em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Então orou assim: já chega, ó Deus, acaba com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias, em um momento de dificuldade, em um momento de depressão, em um momento de aflição, ele olha para o céu e ele clama a Deus para que tire a vida dele, porque ele era um fracassado. Quando nós vamos para o nosso amigo Jonas, no capítulo 4, no versículo 3, nós vamos ver ele dizendo: agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Que situação Jonas estava passando? Quando nós encaramos a vida do nosso querido Jó, ele diz no capítulo 3 e no versículo 3, que pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Ao ler tais palavras, nós conseguimos identificar o que esses homens estavam passando. E talvez você já disse alguma dessas palavras. Talvez você já pensou no íntimo do seu ser que é um fracassado, que Deus precisava tirar a sua vida porque existir não tinha mais porquê. Não existe mais sentido em estar aqui neste plano. Talvez você possa ter dito isso essa semana. Mas nós vamos trabalhar como Deus age em meio a essas dificuldades. E que, se atentamente ouvirmos a voz do Pai e tentarmos andar em seus ensinamentos, nós vamos conseguir superar isso que está sendo chamado de mal do século. Queridos, esses homens passaram por alguns momentos difíceis em sua vida. Elias tinha uma vida muito corrida, muitos afazeres. Elias mandava chover, chovia. Elias mandava fechar a torneira do céu, fechava. Parava de chover. Elias sempre estava com a agenda cheia, atividades, indo ali, matando os profetas de Baal. Elias chegou no seu apogeu, Elias chegou no seu clímax. Ele programou, ele preparou o seu grande finale.
Cabo de todos os profetas, vendo Deus descer fogo do céu de maneira miraculosa, lamber todo o holocausto, lamber mais de 120 litros de água que tinha sido despejado naquele holocausto, que não ficou nem o pó. Queridos, para que se aconteça um milagre desse, de mais de 120, pastor, como é que o senhor sabe que são 120 litros? Tem a medida lá no texto. Quantos cântaros foram derrubados naquele lugar? É só fazer as continhas que a gente consegue. Queridos, quando você vai ver o que era preciso de fogo, de calor, para fazer um milagre daquele, é a energia de 2 sóis. Para se consumir, como foi feito, o fogo caiu e de maneira instantânea o fogo levou e dissipou tudo. Elias preparou aquele momento e ele disse: quando chegar naquele momento vai estar tudo bem. Quando chegar aquela situação eu vou estar de boa. Quando eu conseguir passar aquele degrau eu vou conseguir respirar. Quando eu chegar até certo ponto vai dar tudo certo. Porém, Elias se depara com uma demanda a mais. Elias se depara com uma missão extra. Elias, ele vê-se perdido. E ele se vê tão exausto que prefere morrer ao enfrentar essa situação. Na vida do nosso amigo Jó, a depressão, ela não veio por uma sobrecarga. A depressão, ela veio através de uma angústia, através de tristeza, tristeza oriunda de um grande sofrimento. Jó, ele teve perdas na família, nas finanças e na saúde. Jó, ele dorme milionário com uma grande família e acorda pobre, sem nenhum filho, e ainda com feridas que iam da planta do seu pé até a sua cabeça, e ainda ouvindo da sua pessoa amada, aquela que Deus preservou para estar com ele, dizendo: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó estava passando por uma tristeza, por uma perda terrível. Quando chegamos no nosso amiguinho Jonas, vemos que o que levou Jonas à depressão foi raiva, foi amargura, foi sentimentos não resolvidos, falta de perdão. Isso fez com que Jonas não conseguisse aceitar que aquele povo que ele tanto odiava seria salvo. Pessoas más, sem coração. Para Jonas era melhor morrer do que viver vendo isso. A depressão de Jonas veio por uma falta de perdão, por eu não conseguir sentar por vezes no mesmo lugar onde alguém que me fez mal está sentado. A amargura e a raiva de todo dia eu tomar um copo de veneno e querer que a outra pessoa morra. 3 vidas, 3 causas distintas. E onde nós nos encaixamos nesse cenário? Onde você se encaixa nesse cenário? Se sabemos que de cada 10 pessoas, 9 passa por algum tipo de transtorno de saúde mental, em qual quadro se adequa a minha e a sua vida? Em qual lugar você está encaixado nessa situação? Estamos por vezes com um fardo muito grande, estamos carregando por vezes um mundo nas costas, e às vezes não vemos nenhum reconhecimento, e às vezes é só labuta, atravessamos um problema e caímos no outro. É queda e em cima da queda um coice. É aquela situação que nós dizemos, quanto mais nós rezamos, quanto mais nós oramos, mais assombração aparece. Qual é o seu quadro? Qual é o meu quadro? Ou a dificuldade é o dia mau. É o dia mau que veio sobre a sua casa, veio por cima de você. O que foi que você perdeu? Qual a raiz da sua tristeza?
e sofrimento. Amados, sempre afirmamos que o dia mau, ele vai chegar. E às vezes nós oramos de maneira incessante para que o dia mau não chegue. Estamos orando errado. A nossa oração é para que Deus, quando o dia mau chegar, nos ajude a nos permanecer, pelo menos engateando, porque em pé vai ficar difícil. Mas quando ele chega, eu estou do lado de Cristo. Amados, por que tanta raiva? Por que tanta raiva? Por que tanta raiva guardada? Raiva essa que nos faz não conseguir olhar, por vezes, para algumas pessoas. Faz com que a gente não consiga dirigir a palavra para outras. Amados, por vezes não conseguimos nem perdoar e nem pedir perdão. Em meio a todas essas situações que nós vimos, como Deus age? Como Deus age na vida dos seus filhos? Como Deus age na vida dessas pessoas que estão sofrendo? Se nós estivermos atentos a 3 ensinamentos que o Espírito Santo vai estar trabalhando na nossa vida, nós poderemos ultrapassar a barreira da angústia, da raiva, da falta de perdão, da exaustão. Queridos, a primeira coisa, a primeira ação que nós vemos Deus trabalhando na vida destes personagens e trabalhando na minha e na sua vida, é Deus agindo, transmitindo a ideia de que você é importante, que Deus se importa com você. Deus, Ele se importa contigo. 1 Reis, capítulo 19, versículo 13. Deus olha para Elias e diz: o que você está fazendo? Deus olha para Elias e diz: como você está? Deus olha para Elias e inicia um diálogo e faz com que algo muito importante aconteça, que é Elias falar. Elias começa a dizer o que estava passando. Elias começa a dizer o que é que estava acontecendo com ele. Elias começa a dizer tudo o que tinha feito já e aonde ele estava naquele momento. E Deus, de maneira majestosa, Ele faz Elias lembrar que é Ele que o sustenta, que é Ele que alivia o seu fardo, que é Ele que tira as suas cargas. Amados, quando Elias estava no ribeiro de Querite, quem levava alimento para Elias? Não era um fast food, não? Eram os corvos. Quem enviava os corvos? Deus. Quando Elias estava na caverna, quem sustentou Elias? Como foi feito esse sustento? Quem lembra? Um anjo. Um anjo desce, prepara o alimento para Elias. Se importa tanto com Elias, Cleito, que Elias não queria se levantar. Ele disse: levanta, menino, para comer, que a comida já está pronta. Deus, Ele se importa com você, meu irmão. Deus, Ele se importa com a sua vida. Deus, Ele não está distante do seu problema. Mas eu preciso, em meio a toda essa situação, dentro da caverna, lembrar que é Deus e não eu que descarrego esse fardo. Deus faz com que Elias lembre que Ele o ama, que Ele se importa, que Ele não o abandonou. Queridos, tem um texto magnífico que diz que mesmo se uma mãe venha se esquecer do seu filho que ainda amamenta, Ele, o Todo-Poderoso, não se esqueceu de você. Lucas, capítulo 12, versículo 7, tem algo bem interessante.
Deus transmitindo que conhece, Marcos, quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Na tua cabeça talvez seja difícil, mas na cabeça de Corme seja mais fácil. Na de Humberto. Não sei porque a Arlindo está de cabeça baixa. Queridos, isso é uma prova de amor extraordinária, é uma declaração de amor. Amados, em média, uma pessoa normal ela tem cerca de 100 mil fios de cabelo. Mas a palavra, ela é única, ela é direcionada, ela é pontual, ela é para você. E quando Deus ele afirma que sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, Ele não está dizendo que é uma média. Ele está dizendo que Ele sabe. Ele está dizendo que se importa. Ele está dizendo que cuida. Queridos, isso é muito importante quando nós estamos com um fardo gigantesco nas nossas costas. Saber que Deus, Ele se importa conosco. Saber que Deus, Ele não está distante de nenhum de nós. Isso é maravilhoso. Esse é o primeiro ponto que talvez vá fazer com que nós possamos dar um passo a mais. Possamos por vezes olhar para uma situação de maneira diferente. Queridos, às vezes estamos em um problema e que nós olhamos para ele apenas nesta ótica. E quando olhamos para ele nesta ótica, não vemos uma solução. E às vezes a solução não está em seguir reto nesta linha, mas olhar talvez em outro ângulo e ver o que é que Deus está fazendo em meio àquela situação. A Bíblia diz que para tudo existe um propósito. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam. E se é todas as coisas, se eu não estou conseguindo ainda ver no que isto está cooperando, espera mais um pouquinho, caminha mais um pouquinho, anda mais um pouquinho. Eu tenho certeza que na hora dele e não na minha, Ele vai trazer resposta para você. Mas até lá, saiba que Ele se importa com você. Saiba que Ele se importa com a sua vida e com a vida da sua família. Amém, queridos? O segundo ponto, onde nós vemos Deus agindo em meio à depressão, em meio às dificuldades, é quando Deus responde às nossas orações. 1 Reis, capítulo 19, versículo 18, Deus vai dizer a Elias: existem 7.000 homens que não se curvaram diante a Baal. Espera aí, pastor, isso é resposta de oração? Que resposta mal assombrada é essa? A resposta deveria ser assim: vá no caixa eletrônico e saque 100.000. Essa resposta ia ser boa, né? Às vezes achamos que as coisas vão ser assim. Ou talvez vá até aquela pessoa, abra a cabeça dela, tire isso, bote isso, feche e ligue de novo. Às vezes imaginamos que resposta de oração é assim, mas Deus responde a Ele de maneira bem interessante. Lembra quando você pediu a Deus para lhe ajudar? Para lhe aliviar o fardo? Para tirar a tristeza? Para amolecer o seu coração? Lembra? Pois é. Ele mandou pessoas para te ajudar. Quando Elias estava imaginando que tudo tinha acabado, Deus não disse: te levanta que tu vai lá e vai matar todo mundo. Não. Deus disse: você não está só, não. Deus disse: você não está sozinho. A resposta da sua oração é você entender que Deus colocou pessoas ao seu lado para dividir o fardo, para se alegrar junto, para estar pronto para perdoar. E por vezes, enquanto eu reluto a entender, é sofrimento, é dificuldade. Quando eu não entendo, quando Deus coloca pessoas ao meu lado, é para me ajudar. É para que eu possa dividir aquilo com aqueles que estão ao meu lado. E não para eu me afastar
cada vez mais, porque o problema é meu, quem resolve sou eu. Foi o que Elias fez, entrando naquela caverna e pedindo para morrer. Amados, Deus, Ele responde a sua oração. Deus, Ele já respondeu a sua oração. Às vezes nós perguntamos: Senhor, por que Tu não me respondes? Porque eu oro, porque eu choro, porque eu me derramo, porque eu vou aos cultos, porque eu participo das atividades, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, e o Senhor não me responde. E Deus está o tempo todo dizendo: eu estou te respondendo. Eu botei Cleito na tua vida, eu botei Nivânia na tua vida, eu botei Amaro Júnior na tua vida, eu botei Alan na tua vida, eu botei o irmão Raimundo na tua vida. Mas às vezes nós não conseguimos enxergar Deus agindo em meio a nossas depressões e achamos que estamos só. Amados, Deus age avisando, informando, ratificando, relembrando que você é importante. E Ele também age insistindo, persistindo em dizer que você não está só. Mas a ação sempre é minha e sempre é sua. Deus pegou o braço de Elias e tirou dentro da caverna. Fez assim. Seria melhor se Ele tivesse feito assim para Elias, humanamente falando? Sim. Seria muito melhor. Seria bacana demais. Mas não é assim que Deus trabalha. Não é assim que Deus age. Deus age em meio à depressão, dizendo que se importa com você. Deus age em meio à depressão, dizendo que você não está só. E o terceiro ponto: Deus age afirmando que a sua carreira não acabou. Deus age afirmando que você tem uma missão. Deus age dizendo que existem duas pessoas que você precisa ungir e um que você precisa discipular. Foi isso que Ele disse a Elias. Ele disse a Elias que ungisse os dois reis, o rei da Síria e o rei de Israel, e que descesse, que ele iria se encontrar lá com Eliseu e estaria discipulando Eliseu para que o nome de Cristo continuasse perpetuando. Mas amados, Deus tem uma missão para você. Existem pessoas que precisam de você. Existem pessoas que precisam de você. Filhos, pai, mãe, avó, neto, sobrinho, amigos, irmãos, colegas. Deus quer usar você. Mas pastor, eu estou fraco. O senhor não consegue ver que eu estou na caverna? É, exatamente. É na sua fraqueza que Deus quer usar a tua vida para abençoar outras. Porque se for na tua força, tu vai dizer que foi tu. Se for na tua força, tu vai dizer que foi porque você é bom. Amados, às vezes nós podemos falar: eu não estou cuidando nem de mim. Eu tenho orado tanto para que Deus tire isso de mim. Verdade. Tem uma pessoa que passava por uma situação assim. Uma situação bem semelhante. Essa pessoa, ela disse assim, lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 3. 3 vezes eu orei ao Senhor. 3 vezes eu orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça te basta. E isso é o que você precisa, porque o meu poder é mais forte quando você está fraco. Amados, quantas vezes nós já não oramos pedindo para que Deus tire esse sofrimento? Quantos meses você tem feito isso? E isso tem lhe afastado cada dia mais de Deus. Quantos e quantos meses, dias, horas você tem pedido a Deus para que tire esse sofrimento? E para tirar esse sofrimento, cada vez mais estamos distantes da presença dEle, imaginando que é assim que iremos resolver. Mas nada tem mudado, queridos.
Deus se importa com você. Deus afirma que você não está só. Mas Ele também diz que a graça dEle é suficiente. Ele diz que a graça dEle te basta. Ele diz cada vez mais: esteja próximo a mim e deixe que o resto eu resolvo. Faça apenas isso. Sabe onde é que está isso? Não é da minha boca não. Está lá em Mateus. Eu apenas parafraseei. Quando ele diz: buscar primeiro a sua justiça e o resto eu desenrolo. Mas às vezes eu estou há um mês, há um ano, há um dia, há 20 dias, há 2 anos brigando com Deus, achando que eu sou Jacó e estou querendo pegar a benção, mas Deus já deu a benção. Amados, Deus se importa com você. Ele tem uma forma de agir. Ele não sou eu. Porque se ele fosse eu, ia dar tudo errado. Ele se importa. Ele diz que você não está só. E ele afirma que você tem missão a cumprir. Deixa ele agir na tua vida. Amados, todos esses homens, por motivos e circunstâncias diferentes, desejaram morrer. Mas apesar disso, eles viveram grandes vitórias. A exaustão, o cansaço, o desânimo profundo, a dor, o desespero, as tempestades não os destruíram. E também não vão destruir você. Mas para isso você precisa interiorizar, cravar, gravar, guardar, registrar. Que Ele se importa com você. E você não está só, mas que você tem uma missão. E essa missão é ir do jeito que você está. Cumprir o que Deus, não eu, tem para a sua vida. Queridos, escuta bem. Teu nascimento não foi por acaso. A Bíblia diz que antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Jeremias 1:5. Presta atenção. Deus, Ele tem planos extraordinários para você. Jeremias 29:11. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para você. Não é você. Não é você. Não é você. Não será você. Sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de te fazer prosperar e não de te causar dano. Planos de dar a você esperança e um futuro. Mas para isso, queridos, eu preciso acreditar que Deus se importa comigo. Eu preciso acreditar que não estou só. E assim, ver Deus usando pessoas ao meu lado. Eu preciso crer que eu tenho uma missão a cumprir. E não é me fechando na caverna que isso vai se resolver. Confia. 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 Josué 1:9. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Deus, Ele age em meio à depressão, transmitindo para mim e para você que somos importantes, que não estamos só e que a nossa carreira ainda não acabou. Cristo lhe afirma hoje que quer aliviar esse fardo. Apenas te é necessário ir até Ele. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque é Ele e não eu que irá os aliviar. Amados, estejam seguros nos braços aquele que nunca te deixou. O amor de Cristo, amados, é perfeito, é longânimo,
é magnífico. Ele sempre estará com você. Mas lembre-se, você não está só. Não queira estar só. Vejam as pessoas que Deus coloca na sua vida. Vejam as pessoas que chegam até você e diz como é que você está. Vejam as pessoas que estão indo até você, que se importam com você, assim como Deus transmitiu para cada um de nós que nós somos importantes. Outras pessoas, através de ações práticas, elas afirmam a você todos os dias que você é importante. Mas eu preciso, queridos, entender que a minha missão não é me isolar, não é me fechar, não é me distanciar, não é sair da presença. Pelo contrário, a minha missão é estar perto de Deus, porque é nesta fraqueza que Ele vai te usar. Que os braços de Cristo sejam o nosso descanso. Medite na letra desse hino.